O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por 90 dias 2 inquéritos relacionados ao presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Uma das investigações apura a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. É a 4ª vez que essa apuração contra Bolsonaro é prorrogada. A última prorrogação aconteceu no dia 20 de julho. Outro inquérito prorrogado também pelo ministro Alexandre de Moraes é o que investiga uma suposta milícia digital que teria atuado contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Sobre esse assunto, a gente já chama o nosso time de volta aqui para a tela para a gente fazer uma rodada de análise. Yuri, eu vou começar com você, Yuri. A gente viu, então, 2 inquéritos super importantes ali que estão sendo investigados ali dentro do Supremo Tribunal Federal, que estão relacionados ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar dessa interferência aí da Polícia Federal, né, da suposta interferência na Polícia Federal, que foi quando o ex-ministro e juiz Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, falando que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir ali na superintendência da Polícia Federal. Esse é apenas um dos inquéritos que foi prorrogado, então, agora por mais 90 dias. Yuri. É verdade, Kenzo. O inquérito que esse episódio da reunião e da suposta interferência do presidente ocorreu em abril do ano passado, ou seja, já estamos falando de 18 meses, praticamente 1 ano e meio de investigações em andamento, mas agora, só agora, finalmente foi definido a forma que o presidente vai prestar depoimento nesse inquérito específico que investiga a suposta interferência, que vai ser de forma presencial, em data a ser marcada, num intervalo de 30 dias, segundo estipulou o próprio ministro Alexandre de Moraes. E ali fica a cargo da Polícia Federal marcar esse depoimento com o presidente, fazê-lo de forma presencial e depois provavelmente encerrar as investigações, porque é só a parte que falta ser ouvida. O ex-ministro Sérgio Moro já prestou depoimento nesse inquérito, já foram ouvidas outras testemunhas para se averiguar se teria havido uma interferência indevida quando o presidente Jair Bolsonaro quis fazer uma mudança na Superintendência do Rio de Janeiro e o que aquele episódio, inclusive, que ao tentar nomear o diretor-geral da Polícia Federal na época, Alexandre Ramagem, acabou não sendo permitido isso e é um dos episódios que provocou ali discórdia entre o governo federal, entre integrantes do governo federal e o Supremo Tribunal Federal. E agora fica essa expectativa de quando vai ser marcado esse depoimento, no momento em que existe uma expectativa também em relação ao ex-ministro Sérgio Moro, em relação ao seu futuro político, se vai decidir ser candidato a presidente da República ou algum outro cargo eletivo, ou se vai seguir a sua carreira de advogado iniciada desde que ele deixou a esplanada dos ministérios. Kenzo. Renata, ainda falando sobre esse inquérito de interferência na Polícia Federal, é importante a gente lembrar que na semana passada o presidente Jair Bolsonaro, por meio da AGU, ali disse que vai presencialmente, sim, fazer esse depoimento na Polícia Federal. Renata, é importante a gente lembrar desse ponto aí também e que esse inquérito, como eu falei agora há pouco, está sendo prorrogado pela 4ª vez, né, Renata? Como o Yuri dizia, Kenzo, faltava a definição sobre como seria o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Ele que é investigado, então, nesse inquérito. Essa longa série de depoimentos, começou lá atrás ainda com o Sérgio Moro. Foram ouvidos ministros do governo, uma série de outros envolvidos, testemunhas, para que a Polícia Federal pudesse ali avançar nas suas conclusões. É importante, sim, que se chegue finalmente ao desfecho da investigação, que a Procuradoria-Geral da República possa se manifestar e que todos que têm acompanhado esse caso que foi tão rumoroso, porque ele marcou a saída de um ministro muito importante, o ex-juiz Sérgio Moro, possamos então entender quais foram as conclusões dos investigadores. Agora eu chamo a atenção para 2 aspectos. Esse outro inquérito da milícia digital, esse é um inquérito que ali pode ter desdobramentos importantes, que sim, é acompanhado muito detidamente pelo governo, porque ele tem pontos de contato com investigações que surgiram no âmbito daquele inquérito lá atrás, mais antigos, das fake news. Ele sim pode chegar muito próximo à própria família do presidente Jair Bolsonaro. Já foram ali citados nessa investigação que subsidiou a abertura desse novo inquérito, ligação com não só bolsonaristas, mas também com integrantes da família do presidente. E chama atenção para um ponto muito importante. Quando o presidente Jair Bolsonaro fez aquele gesto ao Supremo Tribunal Federal naquela
carta à nação, um gesto direcionado a Alexandre de Moraes, aliados bolsonaristas esperavam e passaram a dizer para fora que seria necessário um gesto de reciprocidade. E muito se começou a se colocar ali um discurso de que isso estava vindo. A Justiça está, e os ministros do Supremo estão tomando as decisões conforme o rito de dos inquéritos, que estão sob supervisão do Supremo Tribunal Federal. Não se pode, primeiro, fazer uma equivalência a ameaças que foram preferidas pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo, ao curso judicial de inquéritos, e segundo, como a gente tem visto, os inquéritos estão sendo tocados. Leandro Rezende. Leandro, eu queria falar com você sobre o outro inquérito, então, das milícias digitais. É importante a gente lembrar aqui que esse inquérito das milícias digitais foi uma provocação que aconteceu da PGR, né? Não foi um inquérito de ofício ali aberto. Importante também a gente lembrar, porque a Renata acabou de tocar nesse assunto dos aliados do presidente Bolsonaro que estão no alvo desse inquérito das milícias digitais, Leandro. O que se questionava de outras investigações, né, era de que o Supremo Tribunal Federal estava agindo como investigador. Esse inquérito das milícias digitais é diferente. Ele tem uma investigação da Polícia Federal, tem manifestação da Procuradoria-Geral da República e, como a Renata estava explicando, ele mira pessoas que estão no coração do bolsonarismo, né, para a gente talvez colocar aí a pessoa mais emblemática que foi alvo desse inquérito da milícia digital. Foi preso o ex-presidente do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson, que ali foi preso no mês de agosto, mais uma vez, e no meio dessas investigações do inquérito das milícias digitais. E esse desdobramento de continuar as investigações certamente vão trazer aí problemas, vão trazer mais dor de cabeça ainda para o governo.